Esse vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês passo a passo como a gente cria funções no SQL. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática, passo a passo, e a gente vai criar 3 funções super tops que vai ser utilizado em todo o seu dia a dia. Então vamos lá começar. Vem comigo. Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Jefferson, eu sou o criador do canal e é sempre um prazer ter você aqui comigo. Vamos lá começar aqui passo a passo e na prática que eu vou ensinar vocês a montar e criar 3 funções no SQL. São funções simples, mas que são utilizadas em várias consultas que a gente faz no nosso dia a dia, seja para fazer análise de dados, extração de dados. A primeira função é uma função que a gente vai simplesmente colocar zeros à esquerda ali de um número para deixar isso padronizado. Às vezes a gente precisa extrair dados, deixar ali num certo padrão e os números às vezes estão fora ali de escala. Então a gente vai conseguir deixar isso tudo organizadinho. A segunda função aqui que eu vou fazer com vocês é para a gente retirar acento de informações quando a gente consulta e são informações de texto. Então a gente vai retirar texto também, cedilha das palavras e vai deixar isso tudo padronizado. E a terceira função é para a gente formatar ali o CPF com a máscara, porque geralmente no banco de dados os CPFs eles são gravados como CPF, CNPJ, somente os números. Então às vezes a gente precisa extrair esses dados e fazer aquela formatação do padrão que é um CPF, então a gente já vai criar uma função também e vai deixar pronto para isso. Então vamos lá, primeira função que a gente vai criar. A gente vai criar uma função aqui que vai chamar zeros à esquerda, tá? Zeros underline esquerda. Como que isso vai funcionar? Primeiramente, a gente colocou aqui esse if exists só para ver se a função existe no nosso banco de dados. Esses sysObjects aqui, você consegue constar todos os objetos que tem no banco de dados, tá? A gente vai utilizar aqui o nosso banco de dados sistema, e lá já tem algumas tabelinhas. Inclusive, se você não tem esse banco de dados e está começando agora com o SQL, eu vou deixar um vídeo bem legal aqui na descrição, que eu ensino passo a passo como você instalar SQL, criar tabelas, inserir registros e muito mais coisas. Depois vale a pena dar uma olhada. Aqui eu vou focar nas funções. Então, olha só. Aqui a gente vai verificar se existe lá. Se existir, a gente pode simplesmente dropar, que significa apagar. Ou em vez de colocar create quando ele existe, a gente coloca um alter function. Ou simplesmente, eu acho mais fácil sempre apagar e criar de novo. Se houve alguma alteração, em vez de ficar alterando, eu prefiro ir lá apagar e criar a função de novo. Procedure, view, da mesma forma. Então o que a gente faz aqui? Declara aqui um create function, tá? Que a gente vai criar uma função. A gente coloca aqui DBO, porque é o owner ali da base. Ponto zeros underline esquerda, nossa função chama zeros esquerda. E dentro a gente coloca 2 parâmetros, um código, tá? Uma variável código que é do tipo inteiro e outra variável quantidade que é do tipo inteiro. Por quê? Porque a gente simplesmente vai passar um número para essa função e ela vai formatar com uma determinada quantidade de zeros à esquerda. Tá? Então aqui a gente vai retornar returns varchar 10, ou seja, vai retornar um varchar, ou seja, um campo alfanumérico com 10 posições. As begin, que aqui a gente vai iniciar, e a função, tá vendo? A gente coloca aqui begin end. E dentro desse begin end, você pode até fazer assim para ficar melhor visualmente ali o seu código. Coloca o return, que vai ser o retorno dessa função. Quando a gente chamar a função, o que ela vai retornar? Ela simplesmente vai usar aqui o replicate, tá? Que ela vai fazer o que? Ela vai replicar zeros, aí vírgula, entre parênteses, a quantidade. Qual a quantidade? A gente vai passar no parâmetro da função. Eu vou mostrar logo adiante para vocês. Menos o len, que a gente está contando quantos caracteres ali, quantos números, quantos algarismos tem o nosso número. E aí só que isso a gente precisa fazer um cast e converter para varchar. Também já falei de casts em outros vídeos, vou deixar na descrição também. Mas o cast novamente e o código que a gente também passa na função. Simples assim, a gente vem aqui, marca tudo isso e executa. A gente criou a função. Agora olha só, se a gente então select na nossa tabela, produtos, observa aqui que a gente tem quantidade 10, 10, aqui 3, 10, 10, 10, 120. Imagina que a gente precisa deixar tudo com 3 posições. Ou se fosse 4 posições ou 5 posições. Tá? O que a gente faz? Vamos primeiro chamar a nossa função aqui que chama zeros à esquerda. E vamos passar os 2 parâmetros dela, que é o que? É o código e a quantidade.
Então, ó, o código 30, a quantidade 5. O que que isso significa? Olha só, se a gente executar aqui, ó, ele vai trazer o 00030, ou seja, ele trouxe o código 30 com 5 posições. Mas e isso aplicando num select, numa tabela? O que que a gente faz? A gente passa a função da mesma forma. Então a gente coloca o select, vamos trazer nome aqui do produto, e aqui a gente vai colocar o nome da função, a quantidade, vírgula 3. O que que é essa quantidade? Quantidade, ó, é o nosso campo da tabela, tá? Não confunda com a quantidade de variável. Nós temos um campo na tabela que chama quantidade. Então esse aqui é o campo da tabela. E a gente quer formatar com 3 algarismos. A gente coloca o 3. E aqui a gente só coloca um eles para ficar o nome do campo ali quantidade mesmo. Se a gente executar, olha só. Viu a diferença? Agora ele está tudo formatadinho certinho com 3 algarismos ali o nosso número. Essa foi uma das funções. Vamos agora a outra função, que é para retirar os acentos. E agora essa segunda função a gente vai criar aqui para retirar acentos das letras, caracteres, cedilhas. Então às vezes a gente precisa tirar isso, principalmente às vezes a gente está fazendo alguma integração de sistemas ou algum outro tipo de consulta, extração de dados, e a gente quer a informação sem acento, para fazer alguma comparação, sem cedilha, quer padronizar alguma coisa. Então com a função, a gente cria a função uma vez, depois toda vez que a gente fizer a consulta, é só chamar essa função. Aqui, da mesma forma, a gente vai ver se existe. Se existir, a gente vai estar dropando a função para criá-la novamente. Então aqui eu nomeei essa função de fnc remove acentos. E aqui a gente vai fazer a criação da função create function dbo.fsn remove acentos. Entre parênteses, a gente vai falar aqui, ó, passar um parâmetro string, que vai ser um varchar máximo, ou seja, dependente da quantidade de caracteres que tiver string, a gente vai fazer essa conversão. E ela vai retornar também um varchar max, ou seja, da mesma forma que está o tipo aqui do parâmetro de entrada. E aí a gente coloca o as, begin, end, né, que é a sintaxe da função. E aí dentro desse begin end, o que que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente retirar os acentos e cedilhas. Então olha só, aqui a gente vai retirar a acentuação das vogais. Pode ficar tranquilo que depois eu vou disponibilizar esses 3 scripts aqui na descrição do vídeo. Então o que que a gente vai fazer? O setString, a gente vai fazer um replace. O replace no SQL ele faz o que? Ele substitui. Então você faz o replace, vírgula, tal informação, vírgula, substituir por tal informação. A sintaxe dele é essa. Eu já deixei isso em outros vídeos também aqui no canal, vou deixar o link. Então aqui a gente precisa pôr um monte de replace, por quê? Porque a gente precisa fazer de um por um, ele não faz todo de uma vez. Então o primeiro replace, que é esse aqui, ó, a gente vai substituir A com acento por A sem acento, tá vendo? Aí depois o segundo replace, a gente substitui o A com a crase pelo A sem a crase. O terceiro replace, a gente faz o que? Substitui o A com o circunflexo por o A normal sem circunflexo. O quarto replace, a gente substitui o A com o til, né, pelo A sem o til. E o último replace, a gente substitui aqui o A com apóstrofe pelo A normal sem nada, sem apóstrofe, sem nada. E assim com as outras vogais também, tá? Consecutivamente com as outras vogais. Então aqui a gente está substituindo já A, E, I, OU, tirando todos os acentos das nossas vogais que podem ter em uma palavra. Aí a gente vai retirar também acentos de consoantes, tá? Eu coloquei esses 3 exemplos aqui e vai funcionar em 99,9% dos casos. Se tiver alguma outra palavra de alguma outra língua, tudo que tem uma acentuação ali diferente disso, é só a gente incluir aqui no setString, que a gente faz da mesma forma. Então olha lá, o setString replace aqui, ó, tá vendo? A string, porque é o que vai ser a entrada lá no nosso parâmetro, né? O y com acento pelo y normal. De novo aqui embaixo, né? setString vai ser o que? O replace string com o n com o til pelo n sem til. E aqui o cedilha, da mesma forma. E aqui a gente coloca um return upper string. O que que é o upper? A gente está convertendo tudo para maiúsculo. Se a gente quisesse tudo para minúsculo, se fosse o caso de algum e-mail, a gente escreveria aqui, ó, lower. Mas como a gente quer só nomes e tudo maiúsculo, a gente deixa upper. Então o return vai ser o quê? O upper que ele converte para maiúsculo o quê? E vai dentro da string. Olha lá, vamos criar agora a nossa função. Criou já, executou, já criou. Agora, como que a gente faz? Olha lá, se eu colocar aqui, ó, até breve, tá vendo?
Até breve, converteu já tudo para maiúsculo. Se eu colocar meu nome e o E, aqui ó, o acento no E, tá vendo? Aí se eu executar aqui a função, ó, tá vendo? Ele já converteu para maiúsculo e retirou o acento. E aí, de novo, se a gente constar nossa tabelinha em produtos, a gente vai ver que a gente tem abacaxi aqui, ó, eu deixei proposital, tá? Os acentos justamente para demonstrar a função. Abacaxi com acento no I, banana, né? Coloquei um acento, coloquei acento em laranjar, né? E aqui a gente tem açaí e maçã que tem o cedilha. E aí, quando a gente for fazer o nosso select, a gente coloca essa função ali dentro do nosso select que ela já remove os acentos, já converte para maiúscula. Olha lá, como que a gente faz? A gente faz um select aqui, então a gente quer demonstrar a categoria e a quantidade. Só que o nome a gente quer retirar os acentos. Então a gente coloca a nossa função DBO FNC remove acentos. O que a gente passa de parâmetro? É uma string, concorda? O nosso nome ele não é uma string, é um caractere, é um varchar no banco de dados. Então a gente coloca entre parênteses o nome, que é o campo da tabela aqui, nome. E a gente faz o select, olha só. Repara aqui os acentos, tá? A cedilha, e vamos fazer o nosso select com a nossa função. Olha só, sem acentos, sem cedilha. Tudo padronizado, tudo certinho. Essa foi mais uma outra função. E agora a gente vai fazer a outra função, que é uma das mais top que eu acho, porque ela facilita muito quando a gente vai padronizar ali o CPF, deixar tudo com a máscara certinha. Então eu vou ensinar vocês a criar uma função para formatar o CPF também. Só que antes, se você não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago conteúdos novos, tudo passo a passo, bem detalhado na prática. Disponibilizo todo esse material para vocês e tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Então se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações para você sempre ficar por dentro dos novos vídeos. E bora lá então e vamos fazer a nossa última função para fechar com chave de ouro esse vídeo. Da mesma forma aqui, a gente vai usar a mesma sintaxe para criar a função, tá? A gente vai, vamos aqui ó, dropar ela aqui, a gente já dropou, a gente poderia rodar o comando junto, poderia, mas a gente vai dropar aqui, só para fazer um pouquinho diferente e depois vai executar aqui. Esse create function faz o que? Ele vai criar uma função chamada formata CPF, e vai receber o que de parâmetro? O CPF, char ali, um varchar de 11 caracteres. Geralmente vai estar só os números na tabela. E aí a gente precisa retornar aqui um char de 14. Por que 14? Porque pode ser usado também para CNPJ. Então CPF são 11 dígitos, CNPJ são 14. Por isso que a gente coloca aqui um retorno de 14. Nesse caso, a gente vai fazer do CPF mais o CNPJ. Você pode fazer aí só incluir mais alguns parâmetros. É a mesma lógica dessa função do CPF. Então olha lá, a gente coloca aqui as begin, end. Então a gente vai declarar aqui ó, uma variável retorno, que é um varchar de 14. Esse retorno, ele vai receber o quê? Ele vai receber aqui um substring. O que faz o substring? Também já ensinei outros vídeos, vou deixar na descrição. Ele pega uma determinada posição ali da string. Então nesse caso, o que a minha função recebeu? Um número ali que é o CPF, 11 dígitos, por exemplo. O que eu vou fazer? Então eu vou fazer o substring da posição 1 até a posição 3. Então eu vou pegar, por exemplo, o número que o CPF começa com 222. Vou pegar então 222. Aí vou acrescentar o mais aqui e estou colocando um ponto para quê? Para formatar. Mais substring 4, tá? Começa na posição 4 e pega 3 posições. Então ele começa ali na posição 4, vai pegar o 4, 5, 6. Pegou aqui. Mais o ponto. Aí ele vai fazer de novo substring 7 e 3, ou seja, ele começa na posição 7 e pega 3 números, tá? Mais tracinho substring, ele vai pegar os últimos 2 números, que é o que? Começa na posição 10, pega o 10 e o 11, tá? Começa na posição 10 e pega 2 números para frente, então começou na posição 10, posição 10, posição 11, pegou os 2 últimos números. E aí ele retorna, tá? Esse retorno aqui que é essa variável. Beleza. Então, agora vamos criar aqui, ó. Criamos. Imagina que você passa um CPF aqui, ó, dessa forma, que é um texto. Então, se a gente fizer um select usando a nossa função, olha lá, ele formatou aqui com o CPF. Você pode fazer depois, passar seu CPF certinho, você vai ver que vai ficar direitinho formatado. E aí, se a gente tiver, por exemplo, o campo CPF em uma tabela, a gente faz da mesma forma que a gente fez aqui, ó. A gente coloca o nome da função e aqui dentro passa o campo CPF ou CNPJ.
E aí ele vai retornar no nosso select tudo formatado direitinho. Viu só? É super simples. Essas três funções aqui é super top. Eu vou deixar o código fonte para vocês aqui, esses scripts na descrição. E se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixa para mim aqui nos comentários que eu te respondo o mais rápido possível. E aqui, ó, eu vou deixar uma playlist bem bacana para instalar SQL, configurar, criar tabela, fazer restore de banco de dados, importar arquivo de Excel direto para SQL, tem bastante coisa. Vale a pena dar uma olhada que está bem interessante. Muito obrigado e até o próximo vídeo.